De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. São aproximadamente 11 milhões de pessoas que sofrem de depressão. Se você conhece alguém que sofre de depressão, se você tem essa doença ou se você é simplesmente curioso, quer se informar, se manter informado nesse assunto, eu te convido a ficar aqui até o final desse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao SOS Farmacêutico, esse canal que aborda assuntos relevantes da área de uma forma bem simples e objetiva para que possa ajudar o maior número de pessoas. Eu sou a Juliana, sou farmacêutica e o assunto de hoje é sobre depressão. Hoje, especificamente, nós não vamos falar sobre o tratamento. Esse é um assunto futuro. Hoje nós vamos falar de alguns aspectos da doença para que vocês possam poder identificar de alguma forma, procurar ajuda ou ajudar alguém que esteja precisando de ajuda. Mas afinal, o que é a depressão? Algumas pessoas se referem ao termo depressão para expressar tristeza ou falta de motivação frente a algumas situações, como luto e estresse. Mas esses sintomas tendem a desaparecer com o tempo, com a melhora da situação ou com o passar do tempo mesmo, o que não acontece de fato com a depressão. A depressão é caracterizada por tristeza suficientemente grave ou persistente, capaz de interferir na atividade cognitiva ou na perda ou na falta de prazer por atividades cotidianas, interferindo de forma significativa na vida dos pacientes. Genética ou hereditariedade. Esse fator explica grande número dos casos, já que existe uma relação muito significativa entre pacientes que têm depressão e familiares, principalmente de primeiro grau. E alguns estudos também mostraram que gêmeos idênticos apresentam depressão quando o outro também apresenta. Então, o fator genético está presente, mas a gente não pode dizer que é a única causa. A bioquímica cerebral ou a química das neuroaminas. A desregulação de alguns neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina, tem participação importante na depressão. Isso explica o fato dos antidepressivos agirem sobre esses neurotransmissores, fato que nós vamos discutir em outras aulas. Mas também não podemos dizer que é o único fator que desencadeia a depressão, tendo em vista que alguns pacientes respondem bem e outros não tão bem assim aos antidepressivos. Fatores psicossociais também estão presentes, como perda, mudanças, história de abuso de substâncias químicas também são fatores que estão presentes na depressão. Existem também outras hipóteses bem importantes, que é a hipótese da neuroplasticidade, que é quando o neurônio ele tem a capacidade de se moldar a novas situações, se adaptar a novas situações, e também de uma quantidade menor de massa cinzenta, que é onde ocorre essas neurotransmissões. Quanto menos massa cinzenta, maior a chance de desenvolver a depressão. Existe uma hipótese também que mulheres têm um risco muito maior de desenvolver a depressão. Isso pode se basear também nos transtornos da menstruação ou da menopausa, numa quantidade maior de estresse e em alguns outros fatores relacionados, mas essa hipótese também existe, mas não podemos dizer também que é a única causa. O fato que nós devemos ficar atento é não diminuir essa sensação de dor que o paciente está sentindo, como se isso não fosse nada, como se ele pudesse reagir àquela situação, como se isso dependesse da vontade dele. São reações que estão acontecendo a nível cerebral e é muito importante que a gente leve isso a sério. Depressão é coisa séria. E diminuir essa importância na vida de quem está sofrendo disso não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, pode prejudicar muito a vida desse indivíduo. O diagnóstico da depressão requer a presença de 5 ou mais sintomas que incluam obrigatoriamente humor deprimido e anedonia. Anedonia é a incapacidade de sentir prazer. Outros sintomas estão descritos também no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais. E alguns sintomas incluem a falta de libido, alteração no peso, aumento ou diminuição do peso que não são intencionais, a falta de sono ou o excesso de sono e a ideação de dar fim à própria vida. Eu vou deixar aqui abaixo descrito para vocês os sintomas característicos que são levados em consideração na anamnese para chegar ao diagnóstico de depressão. Vou deixar descrito para vocês aqui. É muito importante procurar a ajuda de um profissional habilitado, de um médico psiquiatra, para que faça o diagnóstico de maneira correta para a gente ter sucesso no tratamento. O tratamento consiste no suporte, na psicoterapia e no tratamento medicamentoso. No suporte, até que a melhora comece, é importante que o médico veja seu paciente sempre que necessário, tendo em vista que os medicamentos levam até 15 dias para começarem a fazer o efeito. Nesse período, o médico vai avaliar se será necessário incluir outros medicamentos para aliviar aquele sofrimento naquele momento. Não dá para esperar até 15 dias para o medicamento fazer efeito.
Então, outras medidas podem ser utilizadas para aliviar esses sintomas. A psicoterapia é outra medida essencial. Ela pode ser única. Nos casos mais leves, alguns pacientes reagem muito bem somente à psicoterapia, ou ela pode ser associada a medicamentos. Em casos mais graves, é necessário associar a psicoterapia com o uso de medicamentos. E os medicamentos usados nessa doença são antidepressivos, que nós vamos discutir nos próximos vídeos. Então, se você quer ficar ligado, ficar atento e ficar atualizado, não deixa de se inscrever, ative sua notificação, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. E para finalizar, eu queria deixar um recado que a depressão é uma doença altamente incapacitante. E que já passou da hora da gente deixar antigos conceitos para trás, antigos preconceitos para trás que só atrasam a vida dos familiares, das pessoas que sofrem com esse tipo de doença. Procurar um psiquiatra o quanto antes é sucesso no tratamento. Então deixa de lado esses preconceitos, que psiquiatra não é para mim, que eu não preciso, que eu não estou com nenhum problema. E ao identificar algum sinal, procure um médico psiquiatra. O sucesso do seu tratamento depende disso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa videoaula. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se vocês ainda tiverem dúvidas, deixa abaixo aqui nos comentários e já ativa as notificações, porque os próximos vídeos são sobre medicamentos e vocês não podem perder nada sobre a série Saúde Mental. Um abraço a todos e até mais!